Todo mundo aqui. Vamos lá. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá para ler o conteúdo da lousa? A galera tá aí, a galera foi tomar um café? Se quiser começar, pode começar com 27. Então vamos lá. Bom, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos abordar o conteúdo de filosofia. Nós vamos avançar um pouco mais nesse conteúdo. Nós havíamos abordado até a aula passada a filosofia de Aristóteles. E naquela perspectiva nós estudamos como que foi o processo desde a perspectiva da metafísica aristotélica, passando pelo processo da virtude, da ética, política e como que ele entende o Estado e a justiça. Tá? Então, nós encerramos o conteúdo de Aristóteles, nós vamos avançar um pouco mais dentro desse contexto que Aristóteles vive, que é o contexto da própria filosofia helênica. Nós não atribuímos a Aristóteles a questão dele participar da filosofia helênica em razão justamente da elaboração que ele propôs na sua filosofia, ou seja, em razão da sua elaboração filosófica, certo? Então, nós temos, de uma certa forma, ainda em Aristóteles, um pensamento que a gente chama de pensamento clássico, onde você tem uma perspectiva de discutir ainda não apenas as questões das virtudes, como é proposto na filosofia grega, mas principalmente a questão que envolve a discussão pública. Em Aristóteles, ainda nós temos essa dimensão do homem enquanto um ser público, um ser civil, um ser político, né? Que é aquela perspectiva que nós falamos do zoon politikó, o animal, o homem como um animal político, o ser humano como um animal político, um ser humano que se realiza na sua participação da polis, na sua participação política. Portanto, na perspectiva de Aristóteles, o ser humano ele é político, ele é civil, vamos dizer assim, ele é social por natureza. Diferentemente de todos os demais animais que não são seres sociais, são seres sociáveis. O ser humano se diferencia em razão dessa perspectiva de natureza que foi dada a partir de Aristóteles, foi dada pelo cosmos. Qual é a questão que envolve aqui o tema central abordado na filosofia de Aristóteles e também a sua amplitude de abordagem para aquilo que vai ser o tema central na filosofia helênica, né? Para isso, nós temos que rapidamente retomar um pouco dessa perspectiva histórica. Vocês estudaram isso em história já, se não viram com o Hilário ainda vão ver. Essa perspectiva do helenismo, né? Quando se deu o helenismo? Depois da Guerra do Peloponeso, aquele conflito entre Atenas e Esparta, né? A Liga de Delos com a Liga do Peloponeso, depois a ascensão de Tebas como iniciou o processo de expansão e dominação de toda a Península Balcânica. Posteriormente, Filipe II, que é o rei da Macedônia, ascende e inicia o processo de expansão no sul, conquistando toda a península a partir da fragilização grega, mas ele é assassinado e seu filho, Alexandre, aos 20 anos, assume o Império Macedônico, ele desce até a Grécia, domina a Grécia, que havia iniciado uma subversão em razão da morte de Filipe II, e depois de conquistar a Grécia, Alexandre, ele inicia um processo de expansão em direção à Ásia, em direção ao Oriente, e ele vai conquistando terra após terra, território após território, império após império, reino após reino, até chegar nos limites de uma parte da Índia. Então, no mundo antigo, o Império Macedônico, o Império Greco-Macedônico, Macedônia também é uma cidade grega, ela de uma certa forma, conheceu o seu apogeu, a maior extensão territorial de dominação de um império na antiguidade é a dominação do Império Macedônico, que ocorre no século IV. O que é interessante compreender da filosofia helênica e nessa passagem, nesse contexto histórico, rapidamente? É que vocês vão se recordar que eu havia dito para vocês na introdução da aula de Aristóteles, de que Aristóteles ele havia sido contratado pelo pai de Alexandre
o Filipe II, rei da Macedônia, como preceptor do seu filho, como preceptor de Alexandre. E aí, Aristóteles vai ser professor de Alexandre, à época, Xandim, 12 anos de idade, certo? E ele vai dar aulas para Alexandre dos 12 aos 20 anos, né? Até para vocês, são 8 anos aprendendo aos pés de um grande filósofo. O maior nome da filosofia antiga, a maior personalidade da filosofia antiga é Aristóteles, e é o professor de Alexandre, desde o momento em que ele acorda, ao momento que ele vai dormir, sobre tudo, sobre todas as coisas, é Aristóteles que vai ensinar Alexandre. E quando Filipe II morre, Alexandre aos 20 anos ainda já um general, mas ainda aluno de Aristóteles, Alexandre ele ascende ao trono com a morte de seu pai, ele assume o reino macedônico, e quando a cidade de Atenas, as cidades gregas, tentam uma subversão ao domínio macedônico, Alexandre então desce dominando tudo, inclusive a cidade de Atenas. Aí vocês vão se recordar que eu havia dito a vocês que Aristóteles, que neste momento é professor de Alexandre na Macedônia, ele havia sido expulso de Atenas. Não é que tinha sido expulso, é que, na verdade, Atenas não reconheceu o talento docente, filosófico de Aristóteles e entregou a Academia de Platão, após a morte de seu dono, a morte de Platão, ao seu sobrinho Espélsico. E Aristóteles, que era o grande nome para assumir a academia, ele, de uma certa forma, acaba se entristecendo, ele vai embora, vai para a região de Assos, até que ele vai, então, ser professor de Alexandre na Macedônia. E que é bacana, porque quando Alexandre domina Atenas, cara, Alexandre, olha que bacana, né? Atenas não havia dado a devida honra a Aristóteles, devido a toda a sua trajetória filosófica ao lado de Platão, e, no entanto, a cidade que não reconheceu a autoridade e a genialidade filosófica de Aristóteles cai de 4 diante do aluno de Aristóteles. Cara, olha que coisa, como a história é fantástica, né? Como a vida ela é cheia de surpresas e ciclos. Alexandre, ele chega igual faca na manteiga e vai dominando toda Atenas, e depois ele manda um recado para Aristóteles, fala: maluco, é nós, velho, Atenas é nossa, conquistamos, vem para cá, faz o que você quiser, vem governar Atenas, vem governar Atenas. E claro, Aristóteles, como bom professor que ele fala: não, governar não, eu quero montar uma escola nesse lugar. Porque Aristóteles queria rivalizar com a Academia de Platão, olha que bacana. E aí Alexandre fala: não, vem para cá, é tudo seu, escolhe o que você quiser. E Alexandre dá a Aristóteles uma propriedade que está no centro de Atenas, do lado do Fórum de Atenas. De modo que Aristóteles vai construir a sua escola, chamada Liceu, nesse local, no centro. Já imaginou, né? Pega assim, Avenida Paulista, São Paulo, no centro da Avenida Paulista, no centro econômico, no centro jurídico, nas atenções financeiras, onde ocorrem as maiores e as melhores relações econômicas, transações econômicas, onde as evoluções políticas se estabelecem. É o local onde você monta uma grande escola e, claro, e com o prestígio de ter sido professor do imperador que dominou e subjugou a cidade, né? E Aristóteles quis de uma certa forma, fazer uma oposição, né? A ideia da concorrência com a Academia de Platão, que estava nas mãos de Espélsico. Você imagina, né? Você monta uma universidade no centro de São Paulo, certo? Ou seja, onde transita um monte de gente, o império, o centro filosófico, o centro do pensamento ocidental, do pensamento filosófico grego, está ali em Atenas, e você imagina a Academia de Platão em Bragança Paulista. Mais ou menos essa é a ideia, né? Porque a Academia de Platão ficava no interior, ficava retirado da cidade, e o Liceu de Aristóteles está bem no centro da cidade. É claro que Aristóteles ele vai, de uma certa forma, dentro desse contexto, em razão de ter sido professor do imperador, poder trabalhar toda a perspectiva que envolve a sua filosofia, inclusive política, poder falar política, você vê um livro chamado Política, tratar essa questão publicamente da importância do ser humano na construção da polis, mas
com o advento da ampliação e da extensão do Império Macedônico, conquistando novos territórios, né? E a partir daí, posteriormente à morte de Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, no ano 322, Alexandre, ele morre e ele não tem herdeiro, de modo que seu império gigantesco é dividido entre os seus 4 generais. Essa fragmentação do Império Macedônico, posteriormente os sucessivos conflitos entre Seleucas e Ptolomeu, posteriormente a ascensão de Roma, a expansão romana conquistando território após território, essa sequência de alterações e transformações políticas vão influenciar radicalmente a produção filosófica daquele período. E eu estou falando esse contexto histórico porque você não compreende o eixo de transformação da filosofia clássica para a filosofia helênica se não compreender esse contexto histórico. Eu faço questão sempre de trazer à reflexão, trazer para a nossa aula, essas dimensões históricas, porque são muito importantes. Nós não conseguimos compreender o contexto da produção de Platão, da produção de Sócrates, da produção da filosofia aristotélica, se nós não estivermos imersos, tivermos uma dimensão do contexto histórico imediato no qual eles foram elaborados, né? Eu já falei para vocês, vou repetir, um grande pensador que trata a questão da comunicação e da linguagem, chamado Mikhail Bakhtin, ele fala algo que é fantástico. Ele fala: ninguém que fala distante de um contexto polifônico, né? Fala sem nenhum tipo de conexão com o seu contexto polifônico imediato, né? Mikhail Bakhtin, para quem quer estudar comunicação, jornalismo e tal, vai ouvir muito falar sobre Mikhail Bakhtin. Então, essa é a razão de eu trazer essa questão do contexto histórico para a nossa aula. Tá? Então, vamos lá. O que muda da filosofia clássica para a filosofia helênica? Essa perspectiva histórica, certo? Dentro do contexto da filosofia clássica, nós ainda podemos discutir política, o cidadão tem uma participação importante na elaboração das leis, né? Quando nós estudamos a questão de justiça em Aristóteles, justiça participativa, justiça distributiva, ou seja, a dedicação do sujeito, do cidadão na polis e a sua participação deve ser reconhecida de modo pautado no mérito, na sua importância de processo de produção de leis, de relevância social, daquilo que ele propôs na prática da cidade. Então, isso é muito importante. Tem previsão de chuva apenas... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí na sala, por favor. Sol e frio, e não é qualquer frio. Amanhã tem aviso de geada em praticamente... Obrigado. Bom, até porque ele está falando. Na perspectiva de Aristóteles, ainda você tem uma participação política, certo? Uma atuação política. Agora, com o advento da ascensão do Império Macedônico, o que ocorre? Ocorre que, uma vez, não apenas somente do Império Macedônico, mas posteriormente na fragmentação do Império, principalmente a ascensão do Império Romano, né, a República Romana, posteriormente o Império Romano, o que você tem é a interrupção, ou melhor, a proibição da discussão pública sobre política, né? Até porque se você tem um rei, um César, se você tem um imperador, você não vai autorizar com que os cidadãos possam pensar uma participação política, elaborar leis que venham, de uma forma, a tirar ou minar o seu poder, né? Todo império, todo imperador pressupõe uma centralização de poder na figura do imperador, na figura do rei ou na figura do César à época. Então, o que você tem é um contexto de mudança de discussões, de modo que, no contexto da filosofia clássica, tanto em Sócrates quanto Platão e Aristóteles, o que você tem é uma discussão pública. O ser humano é uma extensão da vida pública. A realização do ser humano acontece na polis, na cidade, não é à toa que a perspectiva do ser, da questão do homem em Aristóteles, é justamente essa perspectiva do zoon politikó, certo? Ou seja, o homem é um animal político, ele se realiza na política, tanto que a virtude em Aristóteles, a virtude é tratada como uma prática vivida na praxis, uma ação vivida na praxis, consciente na sua atuação na polis, na cidade, promovendo justiça. Agora,
Quando você tem o cerceamento da liberdade de discussão pública, você interrompe a participação na polis. O cidadão não é aquele que vai se definir as leis no água, mas o cidadão é aquele que respeita as leis impostas pelo imperador, pelo império, né? E na dimensão da expansão, principalmente do Império Romano, o que você tem é a subjugação desse conceito de a lógica romana, e de modo que a vida passa a ser uma vida pessimista, uma perspectiva de limitação, uma proibição de discussão pública, de questionamento a respeito das leis, questionamento a respeito de tipos melhores de governo, como nós vimos em Aristóteles, né? Ou seja, qual é o melhor tipo de governo? Democracia, monarquia, quando é que se transforma numa tirania? Meu, jamais pensar essa discussão no contexto de um império, jamais, jamais, é loucura, você pode perder sua cabeça, você vai ser morto, certo? Então, o eixo muda. Se o tema central da vida e da discussão filosófica no contexto clássico ocorre na vida pública, na filosofia helênica, nesse contexto helênico, a reflexão gira em torno da vida interior do ser humano, certo? Gira em torno da vida privada. Então, é dentro desse contexto que nós falamos do público ao privado. A filosofia faz esse caminho de transição do ambiente público, da polis, da cidade, da realização, da felicidade vinculada à participação social na polis, desse ambiente onde a política acontece, para o ambiente da felicidade que diz respeito a uma vida interior, de serenidade, na busca de enfrentar o pessimismo, porque você está vivendo um contexto sob dominação do império. Então, o que você tem como perspectiva é totalmente a limitação da tua existência, a limitação dos teus direitos, dando a você apenas a possibilidade de você enfrentar os desgostos, os desafios, as dificuldades que o Império te propõe. Então, nesse sentido de cerceamento de liberdades em razão do Império, seja o Império Macedônico, o Império Ptolemaico, Seleucida e posteriormente o próprio Império Romano, o que sobra para a reflexão filosófica é a discussão a respeito da vida privada. E aí os temas vão girar em torno da reflexão a respeito de felicidade, de serenidade, de tranquilidade da alma, como você viver feliz, como você alcançar a felicidade apesar dos infortúnios da vida, como você enfrentar os desafios e dificuldades, como você aceitar o próprio destino. Então, esses temas vão fazer parte da filosofia helênica. São estes os temas que estão presentes em toda a produção filosófica do helenismo, nesse período que vai do século III a.C. até o século IV depois de Cristo. Certo? Então, nós temos aí quase que 800 anos de uma produção, né, 800 anos de uma produção de uma filosofia helênica, até porque o próprio Império Romano vai assimilar muito dessa filosofia helênica, principalmente o estoicismo, que não está na lousa, eu vou apagar, mas a gente vai abordar na sequência, tá bom? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Deu para compreender o contexto histórico? Essa introdução, então a gente não compreende por que a gente vai parar de falar de política, por que vai parar de falar de justiça na polis para poder falar agora sobre felicidade. Tá tranquilo? Deu para acompanhar? Beleza. Bom, vamos lá então. Vai do século 3, né, final do século IV, início do século 3, certo? Até o século IV depois de Cristo, certo? Então nós estamos falando do ano 300, quase finalzinho do ano 320, 328 quando Alexandre o Grande morre, o século IV, final do século IV antes de Cristo, até o século IV depois de Cristo. Então quase aí 800 anos, tá bom? Quase aí 8 séculos, 7 séculos e meio, tá bom? Que vai desse contexto da fragmentação do Império Macedônico à perspectiva do pensamento da junção entre o Império Romano e a Igreja Cristã. E aí nós temos uma mudança filosófica que é a própria filosofia cristã a partir do século IV. Bom? Fechou? Vamos lá então. Bom, quais são as escolas ou as correntes filosóficas presentes no helenismo? Até porque você não tem uma única escola. Tá? O que a gente chama de escola porque a gente está falando de uma perspectiva de filosofia que gera discípulos e que se perdura no tempo. Tá?
Então, nós temos praticamente, dentre várias perspectivas filosóficas, temos 4 escolas filosóficas que são muito importantes e que vão ter releituras e relevâncias na filosofia posterior, certo? Inclusive, quando nós fomos estudar Nietzsche, por exemplo, mais lá no final do ano, Nietzsche é um cara que vai retomar a perspectiva de estoica, do estoicismo principalmente. Então, 4 escolas. Você tem o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, que a gente vai falar na sequência. Não está na lousa, vai falar na sequência, tá? Na lousa tem só 3, então eu vou colocar um quarto depois, quando eu apagar a lousa, tá? Cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. A gente já fala como que se escreve um pouco a perspectiva do estoicismo, tá? Vamos lá, então. Por que cinismo, ceticismo, por que surge essas perspectivas, né? É um pouco diferente do senso comum, como nós temos compreendido, falar assim, olha, você é cínico, né? Ou você é muito cético. Não é nesse sentido do senso comum, tá? Embora tenha a ver, mas eu já falei para vocês que o senso comum é muito pobre, né? Não é filosófico, então estão presentes no nosso contexto esses termos, mas não é aquilo que os filósofos pensavam, tá bom? Quando a gente fala de cinismo, nós estamos falando de uma corrente filosófica que tem, de uma certa forma, de um personagem chamado Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, Sinope com S, Diógenes de Sinope, o seu grande expoente, né? Ele propõe como se ele fosse um cidadão metropolitano, cidadão da cidade, um cidadão que está aí andando, né? Por que a gente fala da perspectiva do cinismo? Nesse contexto histórico que nós acabamos de abordar, com a perspectiva de que tudo aquilo que havia sido estabelecido como fundamento de conhecimento da filosofia clássica em Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Aquela ideia de que existe um governo instituído, leis a serem respeitadas, existe a questão do direito do cidadão, né? Pensa na ideia de justiça aristotélica, né? A justiça participativa, a justiça distributiva. O que você tem aí é a ideia justamente de quê? De que a importância do cidadão é fundamental para a própria organização da cidade, da polis, né? Agora, nesse contexto histórico da filosofia helênica, no contexto helênico, vamos dizer assim, o que nós temos é a relativização de toda essa realidade fundamental que havia sido proposta. Cadê o cidadão com seus direitos, né? Como que você pode ser feliz uma vez que você é cerceado dos seus direitos? Então, em razão da crítica a respeito daquilo que havia sido estabelecido como conhecimento, né? E agora, todo aquele fundamento de conhecimento pautado numa perspectiva do ser humano como uma extensão da polis, não serve mais para tomar como fundamento para a realidade que eles estão vivendo dentro do contexto helênico, de modo que essas verdades absolutas, tomadas como verdades ideais em Sócrates e Platão, ou as verdades reveladas no cosmos a partir de um princípio teleológico, como é o de Aristóteles, essas verdades não podem ser tomadas como verdade, afinal de contas, como verdades absolutas, porque essas verdades foram relativizadas com a ascensão do Império. Então, essas verdades que diziam que o homem é um animal político, que eu me realizo na política, eu não posso mais participar politicamente, de modo que esse fundamento de verdade não pode ser critério para a elaboração do conhecimento. Então, o que os cínicos vão propor? Vão duvidar de toda forma de conhecimento. Lembra que eles estão tendo como referência o conhecimento platônico e aristotélico, que era o conhecimento da época. Certo? O conhecimento fundante da época, o conhecimento base da época, compartilhado da época. Esse tipo de conhecimento está sendo questionado com a nossa realidade social, a nossa realidade política e também a nossa realidade econômica, por que não dizer, né? A nossa realidade comercial, quem o indivíduo é, como que ele se percebe como um indivíduo separado da cidade ou como um indivíduo participante da cidade. Então, todos esses fundamentos que haviam sido estabelecidos na filosofia clássica passam a ser questionados a partir da filosofia helênica, nesse contexto helênico. Por isso que os cínicos, eles afirmam, né, uma dúvida a respeito de todo e qualquer tipo de
possibilidade de conhecimento. De modo que, para os cínicos, a virtude e a felicidade não está, presta atenção, para os cínicos, virtude e felicidade não está vinculado à atuação na polis, não está vinculado ao poder, não está vinculado, de uma certa forma, a aquilo que pode categorizar ou configurar a própria existência do ser humano. Lembra a ideia platônica daquela organização da polis que nós falamos, né? Que tem os governantes, que você tem os militares, que tem o povo embaixo, essa hierarquia de poder, né? Como se isso fosse algo, se você ascender intelectivamente no nível superior, você pode ter algum tipo de poder na polis. Você tem o direito de exercer poder na polis, por ser um bem-nascido e tal. Então, os cínicos estão falando, olha, a virtude, ela não pode ser, de uma certa forma, vinculada a essa perspectiva que tem uma extensão social. A virtude e a felicidade não está nessa participação pública, nessa participação política, certo? Por quê? Porque a grande dificuldade no contexto helênico é você conseguir viver sobre a opressão do império, sob o domínio do império e ainda assim ser feliz. Então, virtude e felicidade não está nessa dimensão da busca por um conhecimento, uma verdade absoluta. Está em justamente você conseguir se libertar de qualquer tipo de dor e sofrimento, certo? Então, essa é a perspectiva do cinismo. Você duvida de todo e qualquer tipo de possibilidade de um conhecimento seguro, de um conhecimento absoluto, e felicidade está vinculada à possibilidade de você se distanciar daquilo que seria a proposta de você experimentar dor e sofrimento. E aí nós temos essa perspectiva de uma vida cínica, né? De quem não se ocupa com bens materiais, de quem abre mão de bens materiais, de quem se sente como um cidadão metropolitano, um cidadão da cidade, não no sentido de uma extensão política, mas de alguém que vive livremente sem se apegar a nada que é bem material. Ou seja, a cidade é minha casa, não é uma propriedade privada. Eu sou cidadão do mundo, sou cidadão do cosmos, certo? Então, essa é a perspectiva do cinismo, tá bom? Aquele que consegue viver sem se apegar a nada que possa gerar dor e sofrimento, né? Por que dor e sofrimento, né? Você se apega, você constrói um patrimônio, uma propriedade privada, e vem o império e domina a sua terra e te escraviza, né? Então, você vai experimentar dor e sofrimento. Então, a melhor coisa é você abrir mão de tudo isso. Essa é a escola cínica, certo? O cinismo. Duvida de toda possibilidade de qualquer tipo de conhecimento que possa se estabelecer como uma verdade absoluta. Aí nós temos uma segunda escola, que é diferente do cinismo, é chamado de sexismo, né? Alguns associam o sexismo ao pirronismo, né? Que estão bem próximos. Tanto o sexismo quanto o pirronismo, né? Como que leva o nome do próprio Pirro, o nome do filósofo, Pirro, eles propõem a impossibilidade do conhecimento, certo? O cinismo é a dúvida de toda forma de conhecimento. O sexismo e o pirronismo propõem a impossibilidade de você conseguir alcançar um conhecimento seguro, como Platão havia proposto, de você ascender esse mundo das ideias, como Aristóteles havia proposto, de você conseguir descobrir a dimensão teleológica do cosmos, né, e procurar no movimento do ato da potência, onde está a existência daquilo que é substancial e daquilo que é acidental. Essa ideia de um conhecimento seguro para os pirronistas, para os sexistas, né, é impossível. Por quê? Porque eles vão propor um caminho, né, de acatalapsia. O que é a catalapsia? É a impossibilidade de você alcançar algum conhecimento seguro. Por que eles estão falando sobre a impossibilidade de se alcançar um conhecimento seguro? Porque eles estão vivenciando isso. O conhecimento tomado como absoluto, a verdade absoluta, a aletheia grega, né? A aletheia de Platão e Sócrates, essa aletheia que foi proposta na filosofia platônica, caiu por terra com a ascensão do Império Macedônico. Essa participação do homem, o zoon politikó de Aristóteles, caiu por terra quando os cidadãos
se transformaram em súditos e perderam seus direitos políticos. De modo, então, que essa ideia de um conhecimento seguro, válido e absoluto é impossível de você alcançar. Então, a catalepsia é justamente essa impossibilidade de você conhecer a verdade absoluta, a verdade na sua essência, que era justamente aquilo que Platão e Aristóteles haviam proposto na filosofia clássica, certo? Então, uma vez que você não consegue alcançar a catalepsia, certo? Ou seja, é impossível você viver ou alcançar a verdade, o que os pirronistas propõem é que você deve se abster do embate, né, da discussão pública, para que você possa experimentar a ataraxia. O que é ataraxia? É imperturbabilidade da alma, certo? Imperturbabilidade da alma. Ataraxia. Eu acho que eu tinha falado até com vocês acerca disso uma vez. Ataraxia, certo? Então, o que eles vão falar? Olha, não é você, já que então é impossível alcançar a verdade, vamos abrir mão de qualquer coisa, vamos abrir mão. Não é isso. Não é isso que eles estão falando. O que eles estão falando os caras estão procurando, estão debatendo, estão discutindo filosofia. Mas o que eles estão propondo uma reflexão, não é uma reflexão que você possa tomar como fundamento absoluto. Não é uma filosofia ou uma verdade que se estabeleça como absoluto. Porque falando quando chega o momento da discussão filosófica, em que você tem diversas possibilidades de você definir uma certa verdade ou um certo conceito, quando você chega no momento do embate, esse embate pode de alguma forma gerar confronto de ideias a tal ponto que você experimente o enfrentamento, dor ou sofrimento, o que eles propõem é a suspensão do juízo. Suspensão do juízo. Juízo aqui enquanto capacidade intelectiva de conhecer. Você suspende. Não vai se entregar a debates que estão infrutíferos para você se alcançar a verdade absolutas, porque as verdades absolutas, na verdade, elas são contrapostas, elas são questionadas, elas são, de uma certa forma, duvidadas na medida em que você coloca ela a partir da realidade da vida. Certo? Então, o que eles propõem? No momento em que, já que é impossível alcançar a verdade, a catalepsia, né, um conhecimento absoluto, o que você deve fazer a opção? Por, pelo menos, viver uma vida a partir da ataraxia. Viver no limite de você encontrar a felicidade, ter a alma tranquila, de uma certa forma a você não experimentar dor e sofrimento. Tá? Então, o que eles propõem? Né? Eles propõem que a busca... repete de novo aqui, eu estava lendo, apagou. Não é um contentamento com uma verdade momentânea, né? Não seria isso. É que a busca por encontrar uma verdade que se estabeleça de modo absoluto geraria em você vai experimentar dor e sofrimento. Por quê? Porque a realidade material ela se opõe, ela se contrapõe a esses absolutos, de modo que os absolutos tornam-se relativos, né? Não é verdade momentânea. Na verdade, o que eles estão propondo é que não existe verdade. Entendeu? Eles são, inclusive, descendentes, né? São alunos dos sofistas. Tanto um cara chamado Sexto Empírico, ele de uma certa forma, aluno de Górgias. E o que eles estão propondo? Eles estão propondo que, na verdade, não é que o que se estabelece aqui é uma verdade momentânea. Na verdade, que a busca pelo exercício filosófico, ela deve se estabelecer compreendendo que não existe verdade absoluta, certo? Não existe verdade absoluta. O que está sendo proposto é que as verdades, elas existem dentro de contextos, como os sofistas haviam falado, como nós estudamos sofistas, lembra? Elas existem dentro de contextos, elas são temporais, elas respondem a determinados períodos, certo? Então, você não pode tomar uma verdade como absoluta, sendo que daqui 5, 10 anos, isso que hoje é absoluto, amanhã ela vai sofrer uma mudança, uma transformação. Entendeu? Então, não é verdade momentânea. É o caminho de um conhecimento
que não pretende ser absoluto, mas é um conhecimento para este momento agora, certo? De modo que você, no exercício dessa busca para este momento, dessa realidade que hoje nós vivemos, e essa verdade que hoje é real, você evite qualquer tipo de dor e sofrimento, certo? E não fique com a alma perturbada. A ideia é você somente alcançar a ataraxia. A ataraxia como imperturbabilidade da alma, serenidade do ser. Tá bom? Bom, já falamos de duas escolas helênicas, tá? Duas escolas helênicas. Epicurismo é uma outra escola muito importante desse período é o proposto por Epicuro de Samos, né? Da cidade de Samos, ali na região da Jônia. Epicuro, ele tem uma filosofia muito interessante, eu gosto muito de Epicuro. É interessante saber que Epicuro ele foi durante muito tempo mal compreendido, né? A filosofia dele sempre foi uma filosofia reprimida, principalmente pela igreja, quando a igreja ascende ao poder com o Império Romano, né? Por quê? Porque o lema central da filosofia epicurista é a busca do prazer pelo caminho da felicidade, né? Você imagina, para a igreja cristã, se hoje falar sobre prazer, né? Você pega hoje para pensamento moralista religioso, prazer igual o quê? O que a turma pensa? Prazer é igual a quê? Respondam aí no chat para mim, ou falem. Prazer é para hoje, né? A ideia moralista religiosa hoje, o prazer é igual ao quê? Pecado, sexo, sexualidade, sensualidade, certo? Porque são eu acho engraçado isso, que a vida religiosa, ela propõe, parece que é só esse caminho do pecado que ela conhece, né? O prazer igual sexo, né? Só isso. Agora, você imagina se hoje, com todo o avanço que nós temos, né? Ainda quando se fala de prazer, pensa-se nisso, bacanal e tal, né? Aquele bagulho de louco, quando se fala assim prazer, você imagina no século, né, 3 de Cristo e posteriormente a igreja ali ascendente, a igreja nascente, que vive num contexto do Império Romano que é uma putaria só, que é um bacanal só, o Império Romano, né? É uma troca onde o César é o marido de todas as mulheres e a esposa de todos os homens, de todos os maridos, né? Aquele pulso, aquela muvuca, aquele vucu-vucu, né? Dentro daquele contexto, o cara chega e fala que felicidade é prazer. Puta, mano! Felicidade é prazer, então felicidade nossa! Né? Em razão disso que ele foi mal compreendido. E para ajudar a filosofia do cara, onde eles se encontravam para fazer esse diálogo, era no jardim da casa de Epicuro, de modo que o jardim ficou conhecido como o Jardim das Delícias. Olha duas coisas, né? Vida boa é vida feliz, é vida no prazer. E aonde ocorre isso? No Jardim das Delícias. O cara pensando, é um jardim de swing, velho. Né? É um jardim nossa, é uma zona da filosofia, do pensamento de Atenas, sei lá. Então, o que os caras fizeram? Suprimiram o pensamento de Epicuro. Durante muito tempo foi considerado a que a gente chama da filosofia chapa preta, chapa negra, né? Até esse termo preconceituoso, né? Quais são a filosofia chapa branca? A filosofia chapa branca é aquela que nega o prazer, que nega o corpo, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, que nega o corpo. Esse cara vem e fala, não, se entrega, mano, vai lá. Então, essa ideia, tanto do estoicismo quanto do prazer epicurista, foi lido durante muito tempo como um convite àquilo que a gente chama hoje de hedonismo, né? Alguém sabe o que é hedonismo, com H? Hedonismo? Alguém sabe ou não? Porque prazer, em grego, é hedone, com H, hedone. Prazer hedônico. Por isso a ideia do hedonismo. Por isso que Epicuro foi considerado o pai do hedonismo. A pergunta é, mas o que é hedonismo?
Alguém sabe o que é hedonismo? Ninguém sabe o que é hedonismo? Não vale nem um Google rapidamente. O que é hedonismo? Ninguém arrisca? Nossa, gente. Vocês estão na aula hoje? Alguém colocou no comentário aqui, segundo o Google, repete de novo, Robson, por favor. Segundo o Google é o quê? O hedonismo é como se o prazer fosse o bem supremo do ser humano, o princípio do prazer, exatamente. Então veja, prazer como estilo de vida, exatamente. O hedonismo, alguns traduzem até como prazer a qualquer custo. Prazer, né? Uma vida hedônica é quem vive em função do prazer, ou vive para o prazer. Agora, você imagina, né? Quase, Fabrício, não é só comportamento animal, mas é mais do que isso, é porque nós somos racionais. Então, é você usar a razão em promover o seu próprio prazer, todo e qualquer tipo de mecanismo de prazer. Isso é hedonismo. Prazer a qualquer custo. Certo? Nós diríamos hoje aquelas pessoas que frequentam casa de swing, nerd e tantas outras coisas, alguns falam que esse tipo de vida é o estilo de vida hedonista. Quem curte, né? Começa a quarta-feira, a balada na quarta-feira e termina a balada na terça-feira, tá ligado? Né? Mas quarta-feira é preparação, quinta é uma coisa, né? Sexta-feira, sexta-cheira, aí chega no sábado, tá no auge, domingo, segunda, terça, já vai baixando, aqui na quarta começa de novo, né? Então, uma vida, isso, mais ou menos, mas o vício ainda é externo. Quando você torna-se viciado, você perdeu o controle da capacidade racional e responde apenas a estímulo de uma dependência, né? Esse seria o vício. Né? Aqui estou falando de um uso racional para promover condições de prazer. Então, essa é a vida hedonista, certo? Agora, Epicuro não está falando disso. Por isso que ele foi muito mal interpretado, muito mal compreendido. Né? O cara fala que felicidade é você viver a partir do prazer, dentro de um contexto que é lido prazer como tudo aquilo que diz respeito à carnalidade, né? Essa pucaí, carnaval, tá ligado? Né? Imagina, quando pensa nisso, você pensa nesse bagulho, né, velho? Mano, vou lá para Salvador, né? Aqueles corredor de gente, aquele buco-buco, gente suada, meio suado, todo mundo se esfregando. Isso aí é vida epicurista, velho. Tudo que eu quero, tudo que eu espero, né? É disso que o Epicuro está falando? Não, não é disso. É totalmente o oposto disso, né? O que o Epicuro está propondo. Por isso que é legal a gente estudar um pouquinho, né? Ele escreveu um livro chamado Carta da Felicidade, ou Carta para a Felicidade. Na verdade, não é um livro, né? É uma carta que ele escreveu, um texto para o rei de... Não é o nome? É o rei de Esparta mesmo, certo? Ele escreve uma carta ao rei de Esparta e ele vai, de uma certa forma, nessa carta, ele vai falar a respeito de qual é o caminho para a felicidade. O nome do rei é um cara chamado Meneceu, Carta a Meneceu, certo? Então, o que está rolando aqui? Os epicuristas estão afirmando o seguinte, ó, né, Epicuro, nesse livro, Carta da Felicidade, Carta a Meneceu. Tem disponível no Google, só você pesquisar no Google, PDF, tem aí o texto dele completo. É muito legal. O que Epicuro está propondo? Ele está propondo que, já que nós não podemos mais discutir política, certo? Não podemos mais, né? O Império não deixa de discutir política, certo? A única forma de você conseguir, então, viver e viver bem é você conseguir viver de modo a alcançar a felicidade, certo? Então, o bem supremo é a felicidade. E qual é o caminho para que tu alcance a felicidade? Esse o que é interessante da filosofia de epicurista
de Epicuro é que, na verdade, ele está discutindo algo que até hoje está presente. O que eu e você, o que nós almejamos encontrar na vida? Para nós, o que é uma vida realizada? É uma vida feliz. O que você quer é alcançar a felicidade, certo? O que você quer é experimentar a felicidade. O problema é que hoje a gente sabe que felicidade não existe. Felicidade é só um instante, certo? Você não chega, a felicidade não é um lugar para se estar, né? A felicidade, hoje, a gente entende a felicidade como um instante, né? Onde você gostaria que não acabasse. Esse instante que você gostaria que não acabasse, você chama de felicidade. É por isso que a gente tenta perpetuar esses momentos, a gente tenta perpetuar esses instantes. A gente repete, né? Por que você namora? Por que você começou a namorar? Né? Depois você se deu mal e acabou casando, ou vai casar, né? Mas por que você namorou? Né? Porque você ficou com alguém que naquele instante foi puta, mano, foi tudo de bom, né? Nossa, os olhos virou, você viu o como é que chama aquele bagulho? O unicórnio cor-de-rosa. Você viu tudo, velho, né? Então, por aquele instante ter sido muito bom, muito prazeroso, você quer repetir. E aí você vai começar a namorar, porque você pensa que o namoro vai fazer para você repetir esses instantes. E aí você descobre, na verdade, que a felicidade é só um instante e normalmente a felicidade não se repete. Você tem outros instantes, né? E é por isso que você manda ele embora, você manda ele para casa, vocês brigam e tal. Por quê? Porque você está tentando perpetuar aquele instante que não volta mais, né? Essa é a ideia nós entendemos. Mas Epicuro não está falando disso. Epicuro está propondo um outro tipo de reflexão, né? Então, ele está falando o seguinte, olha, o caminho para que você possa alcançar um estágio que pode te proporcionar condições de felicidade é quando você busca satisfazer os seus prazeres, né? Então, para Epicuro, o prazer é promotor da felicidade. Então, todo momento em que eu sinto prazer, eu então vou experimentar a felicidade. De modo que o desafio da filosofia epicurista é você conseguir evitar instantes que são entristecedores, que podem gerar dor e sofrimento, e procurar viver a partir de perspectivas que possam gerar em você felicidade, alegria, certo? Aquilo que lá na frente Spinoza vai chamar de alegria, que é um ganho do estágio mais potente do próprio ser, né? Mas aqui Epicuro está falando o seguinte, olha, o prazer é o caminho para que você possa encontrar a felicidade, que você possa experimentar a felicidade. Para isso, ele vai propor com que você possa evitar paixões e desejos que possam tirar você, minar você desse caminho da felicidade, certo? Então, quais são as paixões ou os desejos que podem minar você do caminho da felicidade? Podem levar você a experimentar dor e sofrimento, né? Você deve tomar como ponto de partida a vida vivida a partir da negação de determinadas paixões ou desejos. Para isso, ele vai chamar de uma prática que os estoicos também vão adotar, que é a apatia, certo? A-P-A-T-H-I-A, apatia. O que é a prática da apatia? Em grego, patos significa paixão. E a é não, certo? A é não. Então é a não paixão. Então o que o nosso amigo Epicuro está falando? Olha, você não pode se apaixonar pela vida e pelas materialidades, pelas paixões. Você não pode se entregar às paixões. Então, quando ele fala de prazer, ele não está falando de qualquer tipo de prazer. Quando ele fala de você tomar o prazer como caminho da felicidade, ele não está falando que qualquer tipo de prazer pode te promover a felicidade. Por isso que é errado chamar Epicuro de um pai do hedonismo. Porque o hedonismo propõe o seguinte, olha, faça o que for necessário, desde que você experimente o prazer. Desde que você experimente o prazer, seja qual prazer for. Esse é o hedonismo, prazer a qualquer custo, certo? E qualquer tipo de prazer, me deu prazer, vida do prazer é vida hedônica. Não é isso que Epicuro está falando. Existem determinados prazeres que, em sendo satisfeitos, não vão te direcionar a felicidade. Pelo contrário, vão fazer com que você experimente dor e sofrimento.
E o tema central da filosofia helênica é você evitar dor e sofrimento para que você possa viver instantes de felicidade, alcançar a felicidade, vida vivida no prazer, certo? Então você deve negar os prazeres, são prazeres que vão te impedir de encontrar o caminho da felicidade, certo? Então, negar os prazeres, as paixões, a apatia, de modo que você possa experimentar a ataraxia. Olha aqui essa palavra voltando. Aqui, o sexismo já buscava a imperturbabilidade da alma, e aqui novamente nós temos essa perspectiva da ataraxia. Né? Yasmin perguntou, seria a mesma coisa que as drogas? Exatamente. Né? Droga, bebida, tudo aquilo que vicia você e que te coloca numa prática condicionante de buscar a felicidade a qualquer custo, isso vai te levar a experimentar dor e sofrimento. Exatamente, Yasmin. Exatamente, né? Porque a vida do dependente, cara, meu, falar que droga é ruim, mano, droga é muito bom, velho. Se fosse ruim, eu usava. Não é? Eu trabalhei durante 7 anos com drogas, eu fiz curso no DENARC, eu fiz especialização na Universidade Federal de Santa Catarina, independência química e tal, uma série de coisas, 10 anos na Fundação Casa. Cara, eu sei, né, que droga, bebida, esse bagulho é muito bom. Se fosse ruim, ninguém tomava, ninguém bebia, ninguém cheirava, ninguém injetava, né? Dá um tapinha, fica muito louco, velho. Você vê tudo, você vê o dragão rosa, você vê, nossa, é muito bom, certo? O grande problema é o quê? É que isso, uma vez sendo repetido, isso proporciona um certo condicionamento no organismo, fisiológico, biologicamente, que vai desencadear um processo de dependência de tal modo que te escravize, te coloca na escravidão do vício, né? E você não consegue viver uma vida... Você não consegue viver uma vida sem com que você faça uso desse tipo de entorpecente. Por isso que o nome é entorpecente, entorpece. E não é disso que Epicuro está falando. Certo? Então, lembra bem que, acho que foi o Fabrício que falou, agora só um minuto só. Apatia é vida que nega as paixões, tá? Vida que nega o patos, as paixões, os desejos desordenados, né? Os desejos que não são aqueles legítimos, tá bom? Você entendeu? Quem fez a última pergunta, né? Quem foi o Robson ou o Fabrício? Certo? Então, o que ele está falando é que você deve viver de tal forma a você conseguir encontrar quais são os desejos que têm a sua legitimidade de satisfação e aqueles que você deve evitar. Para isso, ele vai propor 3 tipos de desejos, certo? Ele vai propor 3 grupos de desejos. Ele vai falar que existem os desejos que são naturais e necessários. Certo? Primeiro grupo de desejos naturais necessários. Desejo natural necessário é tudo aquilo que é fundamental para que você possa satisfazer e que de alguma forma é vital. Se você não satisfazer, você morre. Certo? Desejos que são naturais, que faz parte da minha natureza, e necessários, que são exatamente fundamentais e vitais para a minha própria existência. Esses desejos que são naturais e não necessários. Certo? Desejos que são naturais, ou seja, faz parte do meu corpo, seu desejo, está aqui, é caro, mas que se eu não satisfazer, eu não vou morrer. Certo? É o segundo grupo. E o terceiro grupo, que é os não naturais, e não necessários. Certo? Uma palavrinha, cada um dos 3. Quais são os desejos naturais necessários? Quais são os desejos que, em você satisfazendo, você não morre? Pelo contrário, é fundamental para a sua própria existência. Certo? Fala aí, por exemplo, um desejo que é natural e necessário, sem o qual, se você não satisfazer, você morre. Alimentação. Alimentação, fome, exatamente, sede.
certo? Seja. Não, é natural, eu estou com vontade de comer, né? Vou fritar, igual fiz hoje, né? Minha esposa foi lá, fritou filezinho de tilápia. Mano, nossa, né? Ômega 3 e tal, né? Bagulho de louco, né? Arrozinho, feijãozinho feito na hora. Puta delícia, né? Meu, natural, necessário. Se você não comer, você morre. Se você não beber, você morre, né? Você satisfazer esse desejo, você tem vontade de tomar água, né? Aquele negócio que o organismo pede, certo? É um desejo natural e necessário. Quais são os desejos que são naturais, mas não são necessários? Está em mim, mas se eu não fizer, eu não morro, certo? Do que Epicuro está falando? Ó, um desejo que é natural, faz parte, mas acho engraçado. Eu ia falar de Coca-Cola, mas eu sempre bem nessa palavra, não sei por quê. Né? Você está com sede? A Yasmin colocou aí se o sexo entra nesse grupo. Eu ia falar da Coca-Cola, né, mas eu tô com uma puta sede e você vai falar, mano, eu vou tomar água. Mas não, eu quero uma Coca-Cola trincando. Uma Coca-Cola, né? A Yasmin já foi logo no sexo. É assim, bom, o sexo é uma coisa que é natural, todo mundo faz, né? Cachorrinho, seu gato, seu cachorrinho, porquinho da Índia, coelhinho, negócio lá, né? Bem rapidinho, né? É natural, tá no corpo, certo? Mas não é necessário, ninguém morre se não quiser. E ainda mais vocês estão na idade que não fazem nada nesse negócio, é bom que não faça mesmo, certo? Né? Vocês nem sabem o que é esse negócio. Procure não fazer, porque na verdade você não morre se não quiser, certo? Quem fala que isso é fundamental para a existência, mentiu para você, tá bom? Naturais e não necessários, certo? Tá aí, mas não é necessário, né? É a mesma coisa, vou comer, não, para mim comer eu tenho que ter 3 tipos de mistura, guarnição, 3 tipos de salada, mano, cara, você tá, é natural a fome querer comer, cara, mas não é necessário ter tudo isso, certo? Não, para que eu possa comer, eu tenho que comer com uma taça de vinho, não sei das quantas, 18 anos, tal, português. Mano, não rola. Um copinho d'água tá suave, né? Um suquinho de pozinho tá muito bom. É isso que o nosso amigo Epicuro está falando, certo? Desejo que é natural, um desejo que é não necessário. Ou seja, faz parte da nossa existência, mas se você não quiser, você não vai morrer. E tem o último, que é o desejo que são não naturais e desejos que não são necessários, né? São desejos que são externos a nós. É o que ele chamaria de materialidade ou sofisticação, né? Compras, né? Não, eu preciso ir na Disney. Se eu não for na Disney, mesmo se eu não for na Disney, mano, se eu não for no shopping, não, tem que ser qual shopping? Tem que ser lá, não pode ser Bragança, apesar que Bragança de shopping é pobre pra caramba, né? Puta merda. Mas, não, tem que ir lá no Iguatemi, em Campinas. Se eu não for no Iguatemi, nem o Dom Pedro serve, tem que ser o Iguatemi, né? Tomar cafezinho de R$25, uma xicrinha desse tamanho, né? Se não subiu mais, né? Agora, 25 conto uma xicrinha de café. Puta merda, né? Mano, é não natural e não necessário. Compras, consumo, tudo aquilo que é sofisticação, certo? Então, qual é o tipo desses desejos que Epicuro vai falar que é uma vida vivida no prazer e que vai te proporcionar o caminho para a felicidade? É esse primeiro aqui. Quer ser feliz? Na perspectiva epicurista, busque viver a partir dos desejos que são naturais e desejos que são necessários. Certo? Por quê? Porque vida boa para Epicuro é vida simples. Quanto mais simples for a sua vida, mais próxima da naturalidade, maior a chance de você ser feliz. Quanto mais você sofisticar a sua vida, quanto mais você atender as demandas da paixão, dos desejos, quanto mais você vincular a sua existência a tudo aquilo que é externo a você, e portanto é artificial, é sofisticação, não é natural, mais distante da vida simples. Quanto mais distante da vida simples, maior é a distância da possibilidade de você experimentar felicidade.
Então, para Epicuro, vida boa, vida feliz é vida vivida na simplicidade. O exemplo que ele dá é dos molhos. Eu sempre dou esse exemplo porque é o que ele dá no livro dele. Tá? Você imagina alguém está acostumado a comer uma salada, você joga só um salzinho, põe lá um azeite na salada, tá de boa, você come, né, joga o sal de boa, tranquilo, nossa, puta prazer, comer uma salada assim, tal, né, você pega um pouco de alface americana, põe um coelho de rúcula e tal, só de boa, suave, da hora. Aí alguém vem para você e te oferece um molho curry, tá ligado? Você vai temperar sua salada com molho curry, com lágrimas do castor da Manchúria, né? Aí você fala, maluco, depois que eu comi essa salada com molho curry e lágrima de castor da Manchúria, eu nunca mais como outro tipo de salada temperada de outra forma, né? Sal e azeite nunca mais. O que você está fazendo na perspectiva epicurista? Você está prostituindo o seu paladar. Prostituindo aquilo que é natural. Você está saindo da naturalidade e indo para a sofisticação. Qual que é o problema? O dia que essa sofisticação te faltar, você vai experimentar dor e sofrimento. O dia que você houve aquela puta compra de salada, chegou na mesa, na hora de comer, você abriu o armário, não está lá o molho curry e acabou a lágrima do castor, mano, ferrou com o teu jantar. Ferrou com a tua refeição. Você vai experimentar dor e sofrimento. Você vai colocar salzinho, você vai pôr azeite, aí você colocar na boca, você fala, mano, isso aqui é muito bom, velho. Eu era feliz e não sabia. Com molho curry, e agora não tem essa desgraça para comer. E você vai experimentar dor e sofrimento, né? Por isso que Epicuro fala, mano, viva de modo simples. Procura viver de modo simples. Porque quanto mais próximo da simplicidade, maior é o caminho da felicidade. Olha que legal. Sofisticado a ideia dele, né? Quanto mais você prostituir o seu paladar, a sua vida, quanto mais você, e prostituir aqui é você deixar o estado natural, tá? Essa palavra ele que usa mesmo, prostituir, é deixar o estado natural, para você profanar, você sofisticar, agregar aquilo que é artificial, que não faz parte daquilo que é natural e necessário. Quanto mais você sofisticar, maior a chance de você experimentar dor e sofrimento. Lembrando que o caminho da filosofia estoica, aliás, o caminho da filosofia helênica é você encontrar a ataraxia. O único meio para você ter a vida feliz, mente tranquila, é você viver no limite da vida simples, certo? Viva de modo simples. E quando você entender essa simplicidade, o mais próximo daquilo que é natural, você vai encontrar a felicidade. Você vai perceber que para você ser feliz, você não precisa de muitas coisas. Basta um arrozinho com feijão, um ovinho, tá ligado? Pão com ovo, puta delícia que é. Você não precisa de filé mignon, você não precisa de uma série de coisas, né? 5 talheres no prato, tacinha de água, tacinha de vinho, tal, não sei o quê. Cara, essa vida é uma vida infeliz. Porque o dia que essa desgraça acabar, o que você vai experimentar é dor e sofrimento. Agora, se você vive com vida simples, qualquer arrozinho com ovo, cara, tá de boa. Olha que legal. Fala a verdade, arroz com ovo é demais. Eu sou epicurista. Ataraxia, a nossa amiga perguntou aí, é imperturbabilidade da alma. Imperturbabilidade da alma, ou tranquilidade do ser. Certo? Tem um livro de Sêneca. Sêneca foi um grande estoico que a gente já falou na sequência. O livro chamado Da Tranquilidade da Alma. É um livro excelente de Sêneca. Sêneca foi preceptor de Nero, imperador Nero, romano. Dúvidas aqui no epicurismo? De boa? Podemos avançar para a gente encerrar o estoicismo só? Alguém tem dúvida? Quem me perguntou sobre o conceito de ataraxia, entendeu? Respondi. Beleza. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar nossa aula. Última grande corrente filosófica que influenciou muito o pensamento
pensamento romano e que vai ter grande participação na filosofia cristã. Exatamente. Praticamente a ataraxia está presente na filosofia helênica, certo? Toda corrente busca alcançar a ataraxia, né? Bom, os estoicos, ou estoicismo, né? Os estoicos ou o estoicismo, o que os estoicos propõem como caminho? Eles propõem algo próximo daquilo que Epicuro havia proposto também, certo? Você deve viver de modo a praticar a apatia, né? De modo a você alcançar a ataraxia. Certo? Como viver a apatia de modo a alcançar a ataraxia, ou seja, como você negar as paixões de modo a você experimentar a imperturbabilidade do espírito, né? Quando a gente fala do estoicismo, é interessante porque a filosofia estoica, ela parte do pressuposto, a primeira coisa, tá? Ela parte do pressuposto de que existe um cosmos, esse cosmos, ele compartilha de um logos universal, né? Logos, né? Logos universal. Certo? Nós já falamos sobre o que é cosmos. Cosmos é natureza ordenada. E os históricos acreditavam que o cosmos era determinado por um logos universal. Ou seja, uma inteligência cósmica. Uma inteligência presente na natureza e que define o próprio destino da natureza e, por consequência, o destino da própria humanidade. Certo? Então, o logos universal ou a razão universal, né? É chamado de razão divina. Existe um Deus, e aí nós não estamos definindo Deus na perspectiva cristã, certo? Para os gregos, um Deus criou todas as coisas e colocou um logos divino, né? É por isso que eu falei que esse conceito histórico vai influenciar muito o pensamento do cristianismo, porque se você pegar, por exemplo, no pensamento cristão, o Evangelho de João, né? João Evangelista, o apóstolo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, né? Lá fala sobre o verbo. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, no português, pega o original grego, que foi escrito no livro de João, é Logos. Mas é essa ideia de logos que João está tomando para poder falar acerca do Cristo, certo? Um pensamento cristão. Então, os históricos acreditavam que o logos, esse logos universal, essa inteligência divina, essa razão divina, ela é aquela que determina o destino dos homens, né? Então, tudo é determinado a partir de um destino, né? Estabelecido pelo logos, né? Então, caberia ao homem encontrar em si a virtude para que você possa enfrentar a vida e enfrentar o próprio destino, certo? E enfrentar o destino a partir daquilo que o cosmos propõe para você, independente do que for, ou seja qual tragédia for, né? Lembra que nós falamos naquela perspectiva da filosofia helênica como um ambiente trágico, né? Onde você perde os seus direitos e tal? Essa é a perspectiva estoica, certo? Ou seja, você deve aceitar a realidade da sua própria vida, ainda que essa realidade seja trágica. Se você tentar fugir do seu destino, você vai cometer o pecado de híbris, na perspectiva grega. Híbris é a blasfêmia contra a natureza, né? Então, o que os históricos estão propondo? Olha, esse logos universal, na verdade, ele é justamente aquele que é determinado para que você possa viver de tal forma a você cumprir o seu destino, certo? E como você consegue, de uma certa forma, já que a realidade é trágica, como você consegue amenizar a possibilidade de você experimentar dor e sofrimento? Né? É você, então, negando as paixões. E qual é o caminho para negar as paixões, segundo os estoicos? O caminho para você negar as paixões
É você praticar aquilo que eu vou chamar de desapego. Desapego, né? OLX, desapego, certo? Essa perspectiva grega, estoica, de você desapegar da realidade, desapegar da materialidade. Inclusive, Epicteto, que é um escravo romano, um filósofo, ele tem um livro atribuído a ele, mas não é dele porque ele era analfabeto, embora fosse filósofo, não sabia escrever. Mas Epicteto foi, inclusive, um cara que influenciou muito o pensamento do imperador Marcos Aurélio. O imperador romano foi muito influenciado pelo escravo romano. Olha que lance. Você vê a ideia da elaboração filosófica de Epicteto. O livro chamado Manual de Epicteto, né, tem na Google, também você pode fazer download, né, procurar lá, Manual de Epicteto. Epicteto fala o seguinte, olha, uma das formas de você você praticar o desapego, não se apegar a nada, é você praticar a apatia. E aqui a apatia no sentido de não se apaixonar. Não se apaixone nem por nada, nem por ninguém. Certo? Por que você não pode se apaixonar por nada e nem por ninguém? Por que você não pode se apegar a nada e nem a ninguém? Porque, na verdade, o mundo, a natureza, ele é um constante devir. Né? Ele é um constante vir a ser. Tudo que está na natureza, tudo que está proposto nesse cosmos aqui, ele está em transformação. Se está em transformação, ele sempre está vindo num movimento de deixar de ser para ser algo diferente. De modo que, se você se apegar a algum tipo de materialidade, o dia que essa materialidade te faltar ou se deteriorar, você vai então experimentar a dor e sofrimento. Então, nada melhor do que você desapegar das coisas e de pessoas. Né? Não se apegue, aí um conselho para nossas amiguinhas, queridinhas que estão na aula, né? Não se apaixone por ninguém. Não se apaixone. Por que você não deve se apaixonar? Porque a pessoa que você se apaixonou hoje, amanhã, ela não será a mesma. E você sabe disso. Porque o dia que você se apaixonou, passado aí uma semana, um mês, um ano, você virou para essa pessoa e falou assim, você mudou, você já não é mais o mesmo, o que aconteceu com você? Você não me ama mais. É claro que não ama, já não é mais o mesmo. Passou tempo, ficou barrigudo, engordou, envelheceu, cabeça mudou, aprendeu, né? Está em constante transformação, né? De modo que é impossível você se apegar a alguma coisa que permanece. A perspectiva estoica é de você compreender a transitoriedade da vida. E entender a transitoriedade da vida, não se apegar a nada, porque o que você se apega hoje é algo que deixa de ser todo dia. É algo que deixa de ser todo dia. Se você entender isso aqui com os estoicos, cara, você nunca mais vai ser infeliz nas suas relações. Inclusive amorosas, diria Epicteto. Interpretado pelo professor Juliano, claro. Né? Você não vai ser triste. Por que você não vai ser triste? Porque você vai compreender que o teu namorado, a tua namorada, o noivo, o esposo, a esposa, está numa constante transformação, né? Você tem que aprender a lidar com essa pessoa que é nova todo dia, certo? Porque eu não sou o mesmo de ontem e não serei o mesmo que hoje, amanhã. Então, o que nós temos que entender é essa transitoriedade da existência, de modo que você, quando menos você se apegar a algo que, na esperança de que esse algo permaneça, né? Exatamente, mas é essa a perspectiva, Fabrício. A esperança de algo permaneça, você vai experimentar dor e sofrimento. Né? Por que muitas relações não dão certo? Porque você se apega a algo hoje, como eu falei, você quer ser feliz, como aquele instante de promover felicidade, prazer, né? Um ganho de mais potência do próprio ser em si mesmo, né? Você quer repetir o processo, você percebe que isso que você comeu hoje, isso que você beijou hoje, isso que você se apegou hoje, já não é a mesma coisa, né? Mesma coisa. O professor Clóvis dá um exemplo muito bom. Ele está fazendo até uma série de podcast chamado, né, Famosa Pamonha, então, não sei o quê. Ele fala o seguinte, né, o professor Clóvis de Barros Filho, ele fala, olha, se você comer uma pamonha agora, né, você fala, nossa, pamonha é tudo de bom, me apeguei a essa pamonha, me apaixonei pela pamonha, então, pamonha, por ser bom, me trouxe felicidade hoje, neste momento, então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a segunda pamonha. Só quando você pega a segunda pamonha, você já está com pamonha na barriga, no bucho, então, o que acontece? Você come o segundo, mas você é fiel à pamonha, você come a pamonha.
E você come a pamonha, de modo que você, então, permanecendo fiel à sua pamonha, se apegado à felicidade que a pamonha te proporcionou, você pega a terceira pamonha. Mas aí você já tem duas outras pamonhas no estômago, de modo que você come a terceira meio que empurrado. Mas você é alguém fiel, de modo que a sua fidelidade é maior à pamonha, né? De modo que você pede a quarta pamonha, a quinta pamonha, e daqui a pouco você está comendo pamonha sentado na privada, e você fala, mano, tem muita pamonha agora, eu não estou aguentando mais, a pamonha está se transformando em algo extremamente indesejável, eu quero pôr para fora, se não sair por cima, sai por baixo, mas que vai ter que sair, vai ter que sair, certo? Então, o que o professor Clóvis estava falando acerca dessa perspectiva estoica, é de que se você querer se apegar a algo que trouxe uma ideia de felicidade, nesse instante, se você quiser perpetuar, eternizar, repetir o processo, porque você acha que isso que hoje te trouxe felicidade, amanhã também vai te dar, de modo que você se apega a ela, o que você vai experimentar é dor e sofrimento. Você vai experimentar dor e sofrimento. Então, como ser feliz? Desapega. Desapega. Abra mão de tudo isso, né? Entenda a transitoriedade da vida e viva o novo todo dia. Viva a experiência nova de cada dia, né? Entenda que não fuja do seu destino. Se você fugir do seu destino, você vai encontrar a infelicidade, porque os infortúnios da vida vão se estabelecer e se apresentar a você, tanto quanto você não deve se apegar a nada nem a ninguém, né? A boa relação é aquela que se estabelece na medida em que você consegue se apaixonar pela pessoa todo dia, diria Epicteto, né? Não é ele que diz, o professor Juliano está falando a partir da ideia dos estoicos, tá? Mas olha que bacana, falar, mano, numa noite, saiu com uma gata aí, faz esse chaveco filosófico estoico, você vai ver como meu ó, da hora, velho. Vai, né? A noite vai ser longa. Bom, mas essa é a ideia, certo? Conseguir se apaixonar pela pessoa todo dia, né? A ideia da paixão eterna, olha, eu vou amar você eternamente. Puta mentira, velho. Nem você vai se não vive eternamente. Segundo, que o amor que você está prometendo hoje não é o mesmo de amanhã, porque você não é o mesmo de amanhã. De modo que não existe amor eterno, não existe para sempre, né? Vai ser exatamente, vai ser o jardim das delícias, né? Não existe amor para sempre, mano. Que foi o idiota que disse para sempre? Se a gente não vive para sempre, né? Se o que eu sou não é para sempre, o que eu sou hoje é algo diferente de ontem e será diferente amanhã, de modo que quem promete amor para sempre está mentindo. É mentira, é mentira. Se o teu namorado falou para você que vai te amar para sempre, é mentiroso. Ele é mentiroso. Desculpa falar, ele é mentiroso. Estou brincando, mas é mentiroso. Por quê? Porque, cara, como? Não dá, velho. As experiências do nosso cotidiano são novas a cada instante. De modo que o mundo que eu encontro hoje não é o mesmo mundo de ontem. Nós é que temos a insistência de achar que a vida se repete, mas a vida não se repete. A cada dia, a cada instante, nós vivemos uma novidade, de modo que o desafio está em você conseguir encontrar, nesse instante, o caminho para a felicidade. Mas e amanhã? Amanhã é outro dia, certo? Então, nunca prometa amor para sempre, uma vez você não pode oferecer amor para sempre. Prometa, ou pelo menos deixe ela avisada, ou ele avisado, de que amanhã você enfrentará o desafio de conquistá-la para o dia chamado hoje. E no outro dia, a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa, né? É só amor de mãe, Gabriel. Olha lá ainda, viu? Nem mãe, ultimamente. Nem mãe. Né? Se fosse perguntar para a mãe, nossa, que a mãe falaria, né? Tolera porque é filho, mas amor, sim, amor é difícil, muito difícil. Entenderam os estoicos? De boa? Dúvidas? Da hora a filosofia estoica epicurista, né? Bom, para a gente encerrar, fazer um pouco dos exercícios aí, o que os estoicos vão propor? Qual é o caminho, então, para você conseguir encontrar algum tipo de tranquilidade e serenidade, né? Alcançar a apraxia. É o que ele vai chamar de amor fati. Amor fati.
O que é amor fati? Vai estar presente o amor fati também em Nietzsche. Nietzsche, século XIX, vai retomar essa perspectiva histórica do amor fati. A única forma de você conseguir encontrar o caminho para a tranquilidade é você abandonar a paixão, o apego, e se entregar ao amor fati. O amor fati é o amor factual, o amor do momento, o amor do instante, certo? Então, viva o momento com intensidade, de modo que essa intensidade, essa vida vivida no dia presente, sem se apegar a nada que seja futuro, que tenha uma prolongação, né? Mas que você aceite o que o destino te mandou hoje. Se a vida que eu tenho para viver é a vida chamada no hoje, porque o ontem já foi, e o amanhã é só uma possibilidade, eu não sei o que o destino me preparará para o meu amanhã, a única realidade que eu tenho concreta é hoje, e o caminho para que eu possa viver feliz eu traço no hoje. Então, o que eu devo praticar é o amor fati, o amor factual. É essa entrega intensa para esse instante presente, chamado hoje. Isso é o amor fati. Viver o dia chamado hoje com intensidade, né? De modo que não gere nem arrependimento e também não gere expectativa do amanhã, porque amanhã ninguém sabe nem se vai estar vivo amanhã, é só uma previsão do futuro. De modo que o caminho que os estoicos propõem é você aceitar o destino, principalmente para a sua realidade do hoje. Se você conseguir dimensionar o que você pode, no hoje, se esforçar para enfrentar o que o seu dia e o que o destino propõe para você, de modo a você se entregar intensamente para hoje, seja qual hoje for o seu, o hoje dos estudos, o hoje, né, do trabalho, o hoje de um curso, o hoje de um namoro, o hoje do casamento, não é o casamento de amanhã, é do hoje, é do namoro daqui a um ano, é o namoro do hoje, não é o encontro que eu marquei no final de semana, é o encontro que eu marquei no hoje. Se eu conseguir desfrutar desse momento, do amor fati, desse amor factual, atual, nesse instante, eu vou então encontrar o caminho da atração, é o caminho da imperturbabilidade do ser. Quando eu entendo que a vida é um trânsito, e em razão de ser um trânsito, eu não me entrego a nada que possa me apegar nesse mundo que deixa de ser constantemente. De modo que eu procuro me entregar, essa entrega é a minha vida e ao meu destino no amor fati, nesse tempo presente, nesse instante onde a minha vida acontece. Se eu conseguir viver assim, eu alcanço a ataraxia e não me ocupo com o mundo que não é, com a vida que não é e com as pessoas que não são. Por quê? Porque elas sempre deixarão de ser. Eu não me surpreendo, não me entristeço, não experimento dor e sofrimento, porque não haverá frustração. Por que não haverá frustração? Porque eu não tenho nenhum tipo de expectativas ou idealizações de algo que sempre eu já tenho consciência que deixa de ser. Então eu procuro o quê? Me entregar. O único momento que eu tenho, que o destino me preparou, que é o meu dia de hoje. Por isso eu pratico o amor fati. Tranquilo? Por hoje é só. Dúvidas?